Pessoal, boa tarde. Então, voltamos ao exercício que ficou faltando aí para a gente resolver sobre estrutura cristalina dos materiais metálicos. Fique claro que são os materiais metálicos. Então, o exercício lá, nosso exercício exemplo, dizia o seguinte: qual é a densidade do alumínio à temperatura ambiente? Então, o alumínio ele tem uma estrutura cristalina CFC, cúbica de faces centradas, tem um raio atômico de 0,143 nanômetros, uma massa atômica de 26,98 gramas por mol e o número de Avogadro, que é uma constante, ou seja, é sempre o mesmo valor, de 6,023 vezes 10 a 23 átomos por mol. Primeira coisa para que a gente consiga calcular a densidade do alumínio é lembrar que a célula unitária cúbica de faces centradas, ela tem 4 átomos por célula unitária, né? E a forma de calcular o volume dessa célula unitária é através da fórmula 16 raiz de 2 vezes R ao cubo. Então, fiz essas anotações aqui, ó. 4 átomos por célula unitária e volume calculado através de 16 raiz de 2 R ao cubo. Primeira coisa, densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Mas, como nós vimos em aula, nós vamos calcular isso de forma separada, né? Então, a densidade ela vai ser o cálculo da massa, vou fazer separado, e depois vou fazer o cálculo do volume separado também, para depois dividir um pelo outro e encontrar a densidade do alumínio. Então, a massa, como que eu vou calcular a massa? Vai ser o número de átomos que essa célula unitária tem, vezes a massa atômica do alumínio, dividido pelo número de Avogadro. Então, ó, a massa será igual a 4, que é o número de átomos que eu tenho na célula unitária cúbica de faces centradas, vezes 26,98 gramas por mol, que é a massa atômica do alumínio, dividido pelo número de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 a 23. Fazendo as continhas aqui com a ajuda da calculadora, eu vou encontrar uma massa de 1,79 vezes 10 a menos 22 gramas, ou seja, uma massa muito pequena, certo? Muito bem. Agora o próximo passo é calcular o volume dessa célula unitária. Para calcular o volume dessa célula unitária, eu vou usar a formulinha do 16 raiz de 2 R ao cubo. Só o 2 está dentro da raiz, tá, gente? O R ao cubo está fora. Então, mas antes de calcular o volume, eu preciso converter o raio atômico do alumínio, que está em nanômetros, eu preciso converter ele para centímetros. Como que eu vou fazer isso? 0,143 nanômetros é o mesmo que 0,143 vezes 10 a menos 9 metros. Lembrando que o nanômetro, esse prefixo aqui, ele vale 10 a menos 9. E eu vou multiplicar isso daqui, então, por 10 ao quadrado, que é o número de centímetros que eu tenho por metro. Então, eu tenho 100 centímetros a cada metro, né? O mesmo que dizer que eu tenho 10 ao quadrado centímetros por metro. Fazendo essa multiplicação aqui, multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, menos 9 com mais 2 vai dar menos 7. Então, 0,143 vezes 10 a menos 7 centímetros de raio. Agora que eu já converti o raio, eu vou colocar esse raio lá na formulinha para calcular o volume. Então, volume será 16 raiz de 2 vezes o raio já convertido em centímetros elevado ao cubo. Chegaremos aí a um valor de volume de 6,62 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Agora que nós já conhecemos o valor da massa e do volume, basta dividir um pelo outro para encontrar a densidade. Então, nós veremos que a densidade do alumínio é de 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Muito bem? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.